Shalom Ubrahá, estamos de volta com a terceira parte deste estudo, né, deste Urim, deste Ur, o que é o Eterno, que ele representa, como a gente consegue mensurar um pouquinho que seja dessa essência do Criador, né? Vamos continuar agora tentando compreender o que são as Sefirot, né? O que são as emanações do Eterno, como que a gente pode conectar com cada uma delas. Pelo menos uma parte, uma maneira um pouco mais sucinta eu vou falar aqui, para depois os irmãos podem estar, né, aprendendo cada uma separadamente. Eu vou falar resumido o geral. Então, após a criação da primeira alma, vamos colocar assim, o mundo, o universo chamado Adam Kadmon, esse próprio universo emana de si, da boca dele, né? Isso tem um símbolo. Ele emana uma luz que vai criar o primeiro dos mundos, a primeira da Sefirot, que é Keter. E Keter tem uma qualidade lá, e essa qualidade é a humildade. Olha só, primeira coisa que vai ser emanada para a construção de todo o universo é a humildade. Ela engloba tudo, pois deriva de Keter. Keter é um atributo que está acima de todos os atributos, e mesmo assim não se eleva e não se vangloria. Pelo contrário, sempre desce e observa os que estão embaixo. Olha só, para que nós nos assemelharmos a esta Sefirá, a esta emanação, a essa, como posso dizer, esta faceta de Deus, é necessário nos tornarmos humildes, né? Então, assim, o homem deve proceder de forma que nenhuma causa no mundo o impeça de se beneficiar e nenhum pecado ou ato do ser humano indecente o impeça de se beneficiar daqueles que necessitam de sua bondade a todo tempo, em todos os instantes. Ou seja, o homem, ele tem que agir como Deus age. Deus não apaga o sol quando vem os pecadores, né, tomar banho de mar, não. O Eterno, ele não diminui a bondade dele por conta da maldade do homem. O Eterno, ele abaixa os olhos para ver suas criaturas no abismo, né? O homem, para poder conseguir atingir, né, Keter, que é uma coisa tão sublime, tão alto, tão alto, tão alto, mas tem que tentar, pelo menos, começar, né, desprender de si. Por quê? Porque Keter é aquela Sefirá que emana, ela não pega nada, ela só doa. Ou seja, a pessoa, para ela poder conseguir se assemelhar a isso, ela tem que abrir mão de seus próprios, né, desejos. É muito difícil. Por quê? Porque o vaso, na verdade, foi criado para receber, nós fomos criados para receber. Se nós não tivermos essa vontade de receber, a gente não recebe nem o eterno, nem a luz divina, a gente não vai querer receber, né? Então, a nossa natureza, ela foi criada dessa forma, mas o que a gente, no final das contas, vai acontecer? A nossa natureza, ela vai ficar tão pequena e unida e irritada com o eterno, que lá, aí sim, nós vamos querer receber. Não para nós, mas receber para, como fosse uma peneira, passar a luz por nós e descer para os outros que estão depois de nós, que estão conosco, né? Para compartilhar. O único desejo de receber vai ser para compartilhar, e não receber para receber, mas compartilhar essa luz que já está sendo recebida, né? Pelo único desejo que existe, que é compartilhar. Não tem outro desejo, não tem um desejo de receber, só tem um desejo de dar. Dar o quê? Tudo que tem. Toda a luz, sabedoria, amor, compaixão, paz, inteligência, o que for, a luz que tiver, doar para todos. E a gente começa a se assemelhar, então, né, a esse grande atributo, não, essa grande faceta desse mundo tão alto. Por isso que quando chegarmos lá vai ser o Alamabá, né?
E Yeshua disse: ao que venceu darei Keter, ou seja, no fim de tudo, estaremos lá, nesse patamar, né? Então, descendo, a segunda qualidade, né, do homem, além da humildade, é um pensamento, vamos pular aqui para a segunda Sefirá, e eu estou falando de forma muito, muito resumida, meus irmãos, e não dá tempo para falar tudo. A segunda Sefirá seria a Chokhmah, que é sabedoria. Então, primeiro seria acostumar a fugir da honra quando puder, pois se ele se conduzir de forma que as pessoas o honrem, adquirir o hábito do orgulho e de forma natural desejará sempre isso, dificilmente poderá se curar. Olha só. Então, para você estar se assemelhando a Sefirá de Chokhmah, que é a sabedoria, tem que querer fugir da honra. Olha só que paradoxo, né? Porque geralmente a pessoa, quando ela é sábia, ela se coloca num local alto, né? Assim, fica em pé, os outros sentam e ela fala, ela fala mais alto, ela se arruma melhor, ela já começa a chegar atrasado porque ela é muito importante, né? Ela pede dinheiro para poder, os seus minutos têm valor físico mesmo, ela não tem, como despender da luz que ela tem de graça, né? Então, olha só, para a pessoa realmente adquirir a sabedoria divina, que é Chokhmah, o comportamento lógico, que para a maioria das pessoas seria esse, de receber honra, é esse que ele tem que tirar isso, fugir disso. Não que a pessoa não deve ser honrada, porque dê honra a quem tem honra, está escrito, porém, não é o desejo de quem quer ser sábio. Quem quer ser sábio não tem que buscar a honra. Quem quer ser sábio tem que buscar compreender mais o eterno. Conheçamos e prossigamos em conhecer o eterno. A gente adquire a sabedoria temendo o eterno. O princípio da sabedoria está no temor, né? Na admiração, no medo, não no sentido de que o eterno é uma coisa ruim, mas no medo de não ser piedoso o suficiente perante uma majestade tão grandiosa, sabendo do poder dele, né? Isso é o princípio da sabedoria. A honra não, a honra é a desgraça da sabedoria, né? Então, o outro mundo, isso são pequenas que eu estou dando, mas isso é um pouco, só para você começar a compreender isso, compreender como a gente chega, subir aquela escada. Eu estou descendo, os irmãos, eu estou de lá de cima, eu estou descendo, até chegar onde a gente está, certo? Porque não podemos sair de um lugar muito escuro sem antes olhar para cima. Não tem como. Vamos supor que a pessoa está no poço. A primeira coisa que ela faz é olhar para cima, buscar uma luz, buscar uma saída. Então, é de lá de cima que vem. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo, né? Então, a próxima Sefirá, como eu falei, é Chokhmah. Ela a gente tem que fugir disso, de querer ser muita, mostrar ser demais, porque a sabedoria está no temor do Eterno, é de cuidar de não desmanchar o zelo, como o Eterno falou lá na passagem lá, eu sou Deus zeloso, né? Ele é ciumento, isso que quer dizer zeloso, é ciumento com o nome dele, e o nome dele é a criação de todas as coisas, o nome do Eterno é toda a criação do Eterno. Ele tem ciúme, não quer que destrói. E o próximo mundo vai ser Biná, próximo Sefirá. E para o homem se conectar com essa Sefirá, ele tem que começar a se arrepender, fazer techuvá. Porque Biná abranda todos os julgamentos e anula a amargura deles. O homem deve se voltar para o arrependimento e consertar todos os danos. Aquele que reflete no arrependimento todos os dias provoca que Biná ilumine todos os seus dias, e então todos eles se encontram no arrependimento, ou seja, se englobam em Biná, que é o arrependimento, e todos os dias, os seus dias se encontram então coroados do segredo do nível elevado do arrependimento. Então, a saber,
a faceta divina desse Sefirot é o arrependimento, é a techuvá. O arrependimento não é sentir remorso. O arrependimento não é ficar triste. Não. O arrependimento é parar exatamente de continuar a situação errada, parar de fazer, perceber que aquilo não está correto e voltar o caminho, parar e voltar. Se roubava, agora ao invés de roubar, doa. Tá entendendo? Se matava, agora ressuscita. É difícil. Mas tem que ressuscitar, não matou? Pois é. Então, arrepender é isso. Arrepender não é, ou eu matei, ou me perdoa. Eu não vou matar mais. Viu? Eu prometo. Não. É ressuscitar o morto. Entendeu? Como que eu vou ressuscitar um morto? Assunto para outros senhorinhos. Então, a próxima é Sefirah Hesed, misericórdia e bondade. Foi isso que emanou de Biná. Olha só. Da Techuvá emana a bondade, misericórdia. A gente só vai experimentar a misericórdia de verdade quando a gente fazer a Techuvá. Né? Aí vem o caminho principal para o homem estar em segredo de resto, que é amar a Deus, um amor sem fim, de forma que não abandone o serviço divino por nenhuma razão, pois nenhum outro amor tem valor quanto comparado ao amor de Deus. Olha só. A maior parte dos amores que existem nesse mundo são amores condicionados. Eu te amo porque você faz isso por mim. Eu te amo porque você me deu isso, ou porque você vai me dar aquilo, ou porque você faz assim, ou porque você é isso, porque se você não fosse, eu não ia lhe amar. Porque esse é o relacionamento de amor no mundo. Mas o Eterno não. O Eterno lhe ama porque ele lhe ama, porque ele lhe ama. Mesmo que você, até esse momento, estava sem saber nada disso que eu estou falando aqui, fazendo tudo o contrário, ele te ama nesse minuto como ele te amava no minuto anterior. Ele não muda o amor dele. É um amor pleno e incondicional, né? Então, esse é o atributo de resto, de misericórdia, de bondade do Eterno. Por isso que ele condiciona o tempo. O tempo é o tempo que nós temos aqui, esse tempo parece um loop, nós vivemos num loop aqui nesse mundo. O que é isso? Volta, volta, volta. Todo dia de noite você tem o julgamento da alma, de manhã você volta, de manhã você volta. Por quê? É a misericórdia que Deus está lhe dando mais 24 horas para você tentar acertar o caminho de volta para casa, fazer a techuvá, né, de Biná, né, adquirir o temor de Deus, que é a sabedoria romana, né, aprender a compartilhar só pelo fato de compartilhar e não para receber, ser uma peneira e não um ambiente, uma coisa fechada que só vai caindo, entrando e não doa nada. Vai gravando aí, hein? Vai aprendendo. Esse livro é maravilhoso, ó, meus irmãos, adquira para vocês, viu? Maravilhoso. Para o Rachim. Então, vamos pular muita coisa, tá vendo que eu tô passando as páginas, muita coisa. Vamos para a outra emanação, o Gevurah, que é o heroísmo, que é o severidade, o lado oposto ao Hesed, que também emanou do Eterno. O Eterno não tem só o lado que a gente vê de bondade, perdoada, misericórdia. Gente, o Eterno também, a gente leu na Torá que ele vai perseguir até a 4ª geração dos que odeiam ele. Então, saiba que todos os atos que despertam o mau instinto, de fato, despertam os fortes poderes do alto. Portanto, não se deve provocar o mau instinto para que não se desperte a Gevurah. Isso pode ser explicado da seguinte maneira: o homem foi criado com 2 instintos, o bom instinto e o mau instinto, benevolência e rigor. O Zohar, Gênesis 49:1, explica que o bom instinto foi criado para o homem em si, para a sua necessidade, e o mau instinto para a necessidade da mulher, de sua mulher. Veja quão doces são essas palavras, Tiferet, que contém a qualidade da benevolência, tende para a direita e outros para as condutas são para as suas condutas são na direita, que é o bom instinto, e o feminino tende para a esquerda, e todas as suas condutas são com rigor. Assim é adequado para seu próprio bem não se provocar o mau instinto, pois se o fizer despertará o rigor no mundo superior, representado pelo homem superior, e então destruirá o mundo. Olha só.
essa leitura é um pouco complexa, vai dar, a mulher é o mal e o homem é o bem. Não, não é isso. A energia feminina e masculina está dentro de nós. Todo mundo tem as duas energias. Claro que quando eu nasço no corpo de uma mulher, quer dizer que a minha energia feminina ela é maior quantidade do que a energia masculina. E assim o homem também. Mas esse lado feminino de receber e o lado masculino de doar, essas energias vão mostrar o quê? Quando uma pessoa doa, dá uma impressão que ela é bondosa, pois ela está despertando, está tirando, tá doando, né? Está despejando alguma coisa para a outra. A outra que só recebe dá uma impressão de ser egoísta, não é isso? Então, nesse sentido, de a energia feminina ser de retenção, de rigor, de julgamento, de fechamento, porque pega e para ela. E a energia masculina é de bondade, porque nesse sentido de doação, de despejar para o lado feminino. Assim é a relação íntima, não é verdade? A mulher recebe, o homem despeja na mulher. É assim que é no mundo superior. E o lado esquerdo, que a gente falou, o meio Keter, aí o lado direito, primeiro Rohma, o lado Biná, o lado aí vem Hesed, vem Gevurah. O lado esquerdo vai ter esse sentido de severidade. E quando a gente pratica algo ao contrário da vontade do Eterno, que desperta a severidade lá, pode destruir o mundo. O próprio o Satã, que é o adversário, desviador, a raiz da alma dele é Gefrá. Então, do mesmo jeito que existe essa árvore de vida para cima, existe essa árvore para baixo. E os mundos inferiores, né? Lá embaixo, tem a criação, essas criações dessas forças negativas que veio desse mundo, o Satã. E o Satã, meus irmãos, não fica achando que é alguém que luta contra Deus, não. Não. Ele é um soldado do Eterno. Ele é um malarco enviado do Eterno. Tem um serviço que ele tem que fazer, né? E cada um de nós temos o nosso próprio Satã, né? Que nós nos revestimos. Adam e Havá revestiu-se do Satã quando essa queda espiritual é justamente o Satã que revestiu a carne. Shaul Hachalia fala, né? Então vamos continuar. Depois de Gevurah, a gente tem um mundo que um mundo não, uma sefirá no meio, que é o equilíbrio entre as duas sefirot, Hesed e Gevurah. Não há dúvida que o atributo da Tiferet encontra-se no estudo da Torá. Olha só. No entanto, é necessário um grande cuidado com o seu estudo para que o homem não se orgulhe com as palavras da Torá, pois isso pode causar um grande mal. Da mesma forma que ele se orgulha, causa também que o atributo de Tiferet, que é a Torá, se orgulhe e se eleve para cima e não abasteça os de baixo. Deus nos livre. Por outro lado, todo aquele que se comporta de forma humilde, através das palavras da Torá, provoca que Tiferet desça e se rebaixe para abastecer os de baixo, ou seja, para Malhut. Saiba que existem 4 sefirotes e 3 qualidades que dependem de Tiferet. Então, abaixo de Tiferet ainda tem mais 4 sefirotes que vai depender dela. E essa Tiferet, essa beleza, é a Torá. É isso que é a Torá. A Torá é a bondade de Deus, pura, 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 e a severidade de Deus, unidas para transformar o caráter do homem. Por quê? Porque o homem errou como? Errou misturando o bem e o mal, não foi assim? Então a Torá vem com todo esse apanhado do bem, com a severidade, da bondade e da severidade, para poder mostrar que dentro tem tudo. Então você vai conseguir ver o que é o caminho que você deve seguir para o bem e qual é o caminho que você vai seguir até o mal. A Tiferet, ela engloba os dois de uma maneira bonita. Tiferet quer dizer beleza, esplendor. É de uma maneira bonita, mostrando o caminho, indicando a seta para a vida. Então, olha que lindeza. Vamos passar, porque não dá tempo de ver tudo, é muita coisa boa. Aos poucos a gente vai estudando. E aí, descemos para a Sefirá, que está na parte direita, Netzach.
e a parte esquerda rodo. De fato, nos reparos de Netzerrod, parte deles são comuns e ambos são parte deles, não específicos a cada um deles. Primeiramente, o homem deve ajudar aos que estudam a Torá a mantê-los, seja com seu dinheiro, seja com seus atos. Deve providenciar as necessidades deles, alimentação e todas as suas vontades, para que, com isso, eles não cessem de estudar a Torá. Deve ainda tomar cuidado e não desvalorizar o estudo deles, para que não relaxem na ocupação com a Torá, e sim honrá-los e exaltar suas boas ações, para que redobrem seus esforços. Deve providenciar livros de acordo com suas necessidades para a casa de estudos e assim por diante, tudo que fortaleça e seja uma ajuda para que ocupa com a Torá. Toda ajuda e apoio para quem estuda a Torá depende dessas qualidades. Cada pessoa deve fazer deste objetivo tudo que esteja em suas mãos, seja pouco ou muito. Por fim, tudo aquilo que a pessoa acrescentar nesse sentido de honrar a Torá e fortalecer com palavras, com atos e com o dinheiro e despertar o coração das pessoas para a Torá, para que elas se fortifiquem nela, tudo isso se apanha raiz nessas duas sefirot, pois elas são denominadas os que apoiam e os que aderem. Olha só. Então, como é que a gente vai se assemelhar a Netzach, vitória, conquista? Como é que a gente vai se assemelhar e chegar a atrair para nós Rodo, que é a revelação, a humildade, né? A revelação do Eterno, a revelação das palavras do Eterno. Como? Sustentando Tiferet. Tiferet está em cima, que é a Torá, então elas duas é o sustento de Tiferet. Eu não sou uma pessoa que consigo aprender com facilidade, mas você trabalha? Mantenha alguém que faça o estudo da Torá. Mantenha alguém que ilumine o mundo com a Torá. Existem casas de estudo, pessoas se dedicando, pessoas falando da Torá. Ajude essas pessoas a manter esse trabalho. Você também vai receber o mesmo mérito dessa pessoa, né? Então, você pode sustentar, é uma maneira de sustentar Tiferet. Baruch Hashem, e assim você se conectar com essas duas lindas facetas do Eterno, Hod, com aquele sentido de ser humilde, tão humilde que consegue perceber as palavras da revelação divina trazer para o mundo. Netza, aquele que não desiste, aquele que vai atrás, aquele que conquista, aquele que tem a vitória, ou seja, a eternidade, ele consegue alcançar. Isso é Netza. Essas duas facetas lindas do Eterno, que está dentro de nós, só que o problema, como eu falei, elas são para cima e elas são para baixo também. A gente pode continuar esses estudos, ou seja, tem um Netza negativo, tem um Rodo negativo. Ao invés de humilde, gavá, orgulho. Ao invés de buscar a eternidade, busca a morte. Né? Então, ao invés de buscar a Torá, busca a idolatria. E aí, a próxima, que é a árvore, depois eu vou trazer o desenho para os irmãos no próximo vídeo, um desenho do esquema delas. Então, aqui, eu falei as últimas duas, elas vão fechar aqui em uma só, que é o fundamento, que recebe toda a emanação dessas de cima, todas elas na Yesod, que é o fundamento. E o Yesod fica no meio, e o Yesod tem um canal onde a luz passa muito pouquinho. Ela se abre no Shabat. No Shabat essa luz se abre para Malhut, o mundo escuro que nós vivemos. Por que nós caímos aqui nesse abismo? É um assunto para outro vídeo, Baruch Hashem. Então, o Yesod deve cuidar muito da fala, que leva ao pensamento, para que não lhe ocorra a poluição. Desnecessário dizer que ele não deve falar coisas infames, no entanto, é adequado que se guarde até mesmo de palavras puras que possam lhe causar pensamentos. Isso pode ser deduzido examinando o versículo. Não permites que tua boca faça a tua carne pecar. Eclesiastes 5:5. Ou seja, o versículo adverte que o homem, a não permitir que a sua boca pronuncie palavras que possam causar o pecado da poluição, através de sua sagrada carne, o sinal do pacto. O versículo, porque ele está aqui citando a questão da poluição, porque o Yesod, no nosso corpo, ele está localizado onde ficam os órgãos sexuais, essa relação íntima do espiritual. O homem, ele se relaciona intimamente com o Eterno, né? Não é uma questão só de pensamento, não, é todo um relacionamento. E o que isso quer dizer?
Quer dizer, a criação, através disso, surgem outros seres. Ou seja, através desse relacionamento íntimo é que nasce a vida. É assim que Malhut recebe a vida. Recebe a vida através desse relacionamento íntimo com o divino. E como que eu vou me assemelhar a essa faceta do eterno? Não sujando o meu órgão também, ou seja, a minha maneira de se relacionar com o outro, com o eterno, que seja limpa. Por isso é tão perigoso a gente deixar nosso instinto da carne para o lado das relações da luxúria não, das relações oh meu pai, as relações impróprias, né, indevidas, adultério, prostituição, essas coisas, pensamentos de poluições, por quê? Porque o homem, principalmente o homem, porque o homem pode soltar a semente, e se ele soltar a semente fora do lugar correto, ele cria novos seres. Quando o homem não coloca a semente no lugar correto, quando ele põe no lugar correto, ele cria um ser humano, e quando ele põe fora do lugar correto, ele cria demônios, né? Então, se a pessoa soubesse quantos demônios já fez, às vezes o homem, aí a mulher pensa, ainda bem que eu não tenho semente para mim, mas a mulher é a causadora do homem soltar a semente, andando de qualquer jeito, como eu falei, né? E a gente vê no mundo as pessoas perderam o senso, né? Não estão cuidando dessa parte, dessa faceta que nós somos, temos que nos assemelhar ao eterno em tudo, nessa parte também, em tudo, né? Então, vamos falar da última Sefirá aqui rapidamente, que é Malhut. Antes de tudo, o ser humano não deve sentir orgulho de nada do que possui, sim, deve se posicionar sempre como um pobre, ou seja, deve se postar diante do seu possuidor como um pobre que pede e implora, ainda que seja rico. Deve comportar-se deste modo, visto que nenhuma de suas posses está vinculada a ele e seu desamparo requer a todo momento misericórdia dos céus. Deve subjugar seu coração, humilhar-se e especialmente na hora de suas preces, pois isso tem grande efeito sobre o oposto. Dito isso, foi: se orgulha o teu coração e te esqueças, Deuteronômio 8,14, pois no orgulho encontra-se o esquecimento. O rei David muito se esmerou nesse atributo, como está escrito: pois estou sozinho e pobre. Salmo 25,16. Vamos parar a leitura aqui para falar. O Malhut, como eu falei, é o mundo escuro, não tem luz própria, ela recebe a luz divina. Ou seja, qual é o sentido disso? O reino, ele é, como fala, é o recebedor. Né? Quando a gente começa a compreender que a gente não tem, na verdade, não temos nada, nós somos apenas um pobre diante da luz divina. Não é que você vai ser alguém que, não tem um valor. Você tem valor, muito valor. Senão o Eterno não tinha todo esse trabalho de criar esse mundo todo, toda essa emanação toda para você. É tudo para a gente. Mas a nossa postura tem que ser de um pobre, de alguém que tem necessidade. Porque se eu não tenho necessidade, como é que eu vou correr atrás do que eu não preciso? Né? Então, para você conquistar uma luta, a perfeição, ou seja, pelo menos começar a receber a faceta divina deste mundo de Malhut, essa postura. No final de tudo, gente, você vê que toda hora eu cito a humildade aqui. Vou dar só um segredo aqui para vocês, por último. Humildade em hebraico é anavá. Satan tem o mesmo número, ou seja, é a mesma quantidade. A cada letra tem um valor, e quando soma se dá 131 Satã. E quando soma humildade também dá 131. O que isso quer dizer? Sabe qual é o antídoto da cobra do Éden? A humildade. Então, fecho aqui esse vídeo hoje, fazendo essa reflexão. O antídoto do veneno, da cobra, da serpente, é a humildade. Com esse antídoto, a gente consegue subir a escada de Jacó. Shalom, shalom, Lehitraú. Deixe as perguntas no grupo ou aqui nos comentários do vídeo.